Olá, amados, graça e paz. Mais um final de semana se finaliza. Até aqui nos sustentou o Senhor. Mas um dia até aqui Ele nos concedeu vitória, porque Ele peleja por nós e Ele não tosqueneja. Quando depositamos a nossa confiança nele, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. A Bíblia diz até mais do que pedimos. Quando nós, antes mesmo de abrir a nossa boca, Ele é aquele que já nos atendeu. Ele é aquele que, quando pedimos em conformidade com o seu Espírito, Ele nos atende. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo é acrescentado àquele que crê, porque o que é impossível para homens, tudo é possível para Deus. Hoje Ele está nos falando daqueles que perseveram, que se humilham diante dEle, são aqueles que atravessam o Jordão. O próprio rio nos dá a sabedoria de quando ele nasce nas montanhas ali de Golã e desce até o ponto mais baixo da terra, que é o Mar Morto, da onde nós temos que descer, nós temos que humilhar diante dele, para que a carne diminua e ele cresça, o seu espírito cresça, para que todo eu, todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. E ele agrada daqueles que são dependentes dele para tudo, aqueles que buscam o seu direcionamento, aqueles que buscam o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. A Bíblia vai nos dizer em 2 Reis, no capítulo 5, de Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, varão valoroso diante do seu Senhor, do qual o Senhor havia livrado o povo da Síria em uma peleja. E aquele povo, Naamã, era valoroso diante do rei. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E em uma das pelejas da Síria com Israel, numa das investidas, a Bíblia relata que eles trouxeram uma menina de Israel, da qual servia a senhora de Naamã. E sabendo que o seu senhor era leproso, ela disse que havia um profeta em Samaria, da qual podia curá-lo daquela lepra. E vindo ao conhecimento de Naamã, ele conversando com o rei da Síria, manda cartas de recomendações ao rei de Israel, juntamente envia ouro, prata e mudas de roupa, com a carta de recomendação. E indo ele com o exército, chegando até o rei de Israel, o rei de Israel rasga as suas vestes, porque ele disse: por acaso estou no lugar de Deus para fazer morrer, vivificar, curar? Porque a recomendação era que o rei de Israel curasse daquela lepra. E vindo o profeta Eliseu a saber do que o rei havia rasgado as vestes, ele disse: por que rasgaste as vestes? Deixa com que ele venha até a mim, e ele saberá que haverá profeta em Israel. E assim, quando ele veio, Eliseu nem vai ao seu encontro, ele só pede para que o orientem, segundo a palavra de Deus, que ele desça ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e então ele seria curado. Mas ali ele se fica indignado, porque eles seguiam segundo a forma natural, segundo cartas de recomendações, segundo
como autoridade da qual eles eram acostumados. Mas a cura, ela vem pela fé, né? Pelo ouvir tudo a palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo, que é um ungido de Deus, que estava desde antes do princípio no seio do Pai. E segundo a palavra, porque se quisermos algo, temos que buscar do alto. Homem nenhum pode conceder, homem nenhum tem o poder de perdoar. Sabemos no caso do perdão, quando José, após passar toda aquela humilhação, sendo lançado numa cisterna, vendido como escravo, dado como morto diante de seu pai Jacó, sabemos que depois da morte de seu pai Jacó, seus irmãos, com receio de que ele utilizasse da mesma maledicência da qual eles utilizaram, inventam mais uma mentira, que seu pai Jacó pediu que ele não levasse em conta as afrontas que eles procederam para com ele. Mas ele mesmo disse: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar? Porque Jesus mesmo nos ensina, da onde José disse: não temas, nada farei convosco, porque o mal do qual vós me fizeram contribuiu para que o propósito de Deus se cumprisse. Sabemos que o próprio Jesus nos ensina, se te baterem numa face, oferece a outra, se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer, se tiver sede, dê-lhe água para beber. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orai pelos vossos adversários, fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Portanto, Naamã ficou indignado, segundo mas os seus empregados disseram: pai, se o profeta lhe desse uma tarefa difícil, assim não o faria? Ele ainda questiona em relação à qualidade das águas do Jordão, porque não nas águas de Damasco, outros rios. Mas assim os seus empregados, os seus servos ali diante dele, o convence de descer até o Jordão. Ele desceu até o Jordão e, mergulhando 7 vezes, a Bíblia diz que a sua pele, que outrora era leprosa, ficou como que uma de criança. E tudo aquele milagre se operou segundo a fé daquela menina, de anunciar que havia um profeta que proclamava, onde o profeta diz que proclamou segundo a palavra de Deus, não segundo a sua. Tudo operou segundo a fé daquela menina, de anunciar o Deus que ali estava fazendo aquele grande sinal, operando aquele milagre de tirar dele daquela lepra. Nenhuma das formas naturais, como cartas de recomendações, foi possível de operar aquele milagre. Porque o milagre se opera sempre pela fé, se opera a partir do momento que nós cremos, assim como ele nos disse hoje, a travessia do Rio Jordão. Tudo é possível àquele que crê, aquele que não vê, que embora somos limitados, mas servimos um Deus que é ilimitado, que não tem limites. E se andamos segundo o seu Espírito, não duvidamos, porque aquele que duvida, aquele que não vigia com a incredulidade, não se opera o milagre. Mas ele é aquele que faz a estéril encher o seu ventre. Ele é aquele que cura os leprosos, porque Jesus é o mesmo ontem e hoje, aquele que fez grandes sinais e continua operando no meio de nós. Basta
crer, né? Ele é aquele que cura, ele é aquele que já levou sobre si as enfermidades, a esterilidade. Ele é aquele que nos levou sobre si todas as pisaduras. Por ele nós somos curados, restaurados. Ele levou sobre si todas as maldições. Como ele nos disse, aquele que está em Cristo não há maldição, está livre, está liberto. Usa da liberdade do mundo, que foi liberto do mundo, para estar como escravo em Cristo, para estar usando aquilo que é edificante, tanto individualmente como para a unidade da fé. Usamos aquilo para a edificação, tanto pessoal como na unidade da fé, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Lembrai-vos que ainda neste mesmo capítulo nos relata do moço Geazi, da qual, quando ali Naamã oferta, né, aquele ouro, aquela prata, aquelas mudas de roupas, né, e o profeta faz questão de dizer, né, porque sabemos que aquilo que recebemos de Deus, segundo os dons opera em nós, de graça recebeis e de graça ofertastes. E Eliseu não tomou nada, né, daquilo que ele ofertou. Já Geazi, né, ele vai de encontro com aquele homem quando ele está retornando e toma dele parte daquilo que ele levou. E ainda usa da mentira para com o profeta que ali estava. E ele diz: por acaso meu coração não estava contigo quando tomaste daqueles objetos? E ali houve uma palavra liberada, da onde ele diz, da mesma lepra que Naamã foi curado, tu estarás com ela. E ele ficou com a lepra, né? A Bíblia diz que ele ficou alvo como a neve, se tornou leproso por desobediência, né? Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nos ensina que é mais fácil um camelo passar na fenda de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus. Jesus reprova todo tipo de avareza. Jesus, quando purificou o templo, como ele está purificando nos tempos atuais, ele disse: está escrito, a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de casa de comércio, de salteadores, de ladrões, aonde ele tem nos advertido. Porque ele é aquele que nos galardoa, ele nos ensina, utilizai o dinheiro dos ímpios para ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados em suas necessidades. Porque se vós não estiver zelo com aquilo que não é vosso, como podereis receber o galardão do qual o Pai galardou? A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais. E grande é a queda e a ruína para aqueles que deixam satisfazer a sua alma segundo as muitas riquezas. Porque Deus nos concede o melhor desta terra, mas não podemos satisfazer, né, a nossa alma. Devemos sim usufruir o melhor dessa terra, devemos gozar aquilo que Deus nos concede. Mas muitos são que tomam empréstimo do mundo, e aquele que toma empréstimo do mundo se torna escravo daquele que tomou. A Bíblia nos fala do Deus Mamon. Não servis a Deus e a Mamon. A um a vez de odiar e o outro amar. Não servis a dois senhores.
E assim, em mais um dia, vigiai, porque muitos são os que são acometidos de lepra, por conta da qual Paulo diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Muitos são os que estão leprosos, muitos são os que estão à beira do caminho a mendigar, porque preferiram a esmola do que a maior riqueza, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz na tábua de um coração de carne contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e faz morada em nós e nos concede a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, para que anunciamos a verdade. Porque o reino dos céus não é bebida, não é comida. O reino dos céus é justiça, e aqueles que têm sede de justiça são fartos. Jesus, ele se privou, deixou de usar da riqueza do qual ele poderia usufruir para nos enriquecer. A riqueza é a sabedoria. A Bíblia diz que mais vale um mancebo pobre, mais sábio, do que um rei com a sua riqueza insensato, do qual não está disposto a aprender, está segundo a soberba, a altivez de olhos, na arrogância, anda para um lado e outro, maquinando seus pensamentos maquinam para o mal, seus pés estão apressando para a malignidade a todo momento. Temos que ficar vigilantes, porque o ladrão fica ao derredor procurando quem possa o tragar. Quem se toma por empréstimo, assim como Abrão, quando venceu os reis, a Bíblia diz que o rei de Sodoma lhe fez uma proposta: te dou as fazendas e tu me dá as almas. Onde Abrão falou: longe de mim que tomei uma correia da minha sandália de ti. Tudo que tomei foi do possuidor dos céus e da terra. Mas muitos são os que têm vendido a sua alma para segundo as riquezas. Muitos são os que declaram: já sou rico, não preciso mais de Deus. Mas como a palavra nos diz, é como um pobre, um miserável, que está a mendigar. Por isso, ficai vigilantes, não se corrompeis segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados, transformados segundo o Espírito Santo opera em nós. Não envolveis nas muitas ciladas, mas sejais direcionados segundo o Espírito. Fugis de toda corrupção, toda podridão dos ossos, mas permaneceis segundo Cristo opera em nós. Buscai do alto, a nossa maior riqueza. Investir aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba. Esta é a nossa maior riqueza, porque muitos são os que são acometidos de lepra, por conta das muitas riquezas que deixam com que suas mentes se tornem cauterizadas e já não se opera segundo a verdade, mas segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E lembrai-vos que Deus, assim como Cristo, Jesus, que está com o governo sobre os seus ombros, do qual o Pai lhe concedeu o julgamento, ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Em mais um dia perseverai na fé, na vigilância, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque são dias maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, onde são tempos de indignação. Jesus está de pé no trono no centro, como quem pisa uva nos lagares. Assim ele nos diz:
Mas a Bíblia nos diz que aqueles que depositam a confiança nele, nem um fio da nossa cabeça se perderá. Lembrai-vos dos apóstolos que, por serem martirizados, por perderem a sua vida, a encontrou e alcançaram a ressurreição excelente. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.